Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o Evangelho ou a religião do bezerro, a religião dos fariseus. O que nós temos visto e o que eu tenho observado é muito, desde a minha infância. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 15 anos. E eu perguntava muito para Deus, o que é servir a Deus? O que é adorar a Deus? E o que é realmente falar em nome de Deus? Eu aprendi na Bíblia, lendo, estudando, não só as promessas, mas principalmente a regulação, a reestruturação da minha vida. Eu vim de um lar desestruturado, como praticamente 90%, falo em termos de Brasil. A questão do Brasil, a parte de estrutura familiar, construção de um pilar de amor, de consideração, respeito. Infelizmente, eu não fui criada com meu pai. Meu pai faleceu num desastre de aviação, ele era o piloto. E eu tinha exatamente 15 anos. E fui criada com a minha mãe, minha avó. Minha avó, eu era, vamos dizer, carrapata dela. Aonde ela ia, eu ia com ela à igreja. Caminhei a minha vida estudando muito, buscando aprender com os erros da minha mãe, com os erros da minha avó, com os erros dos meus irmãos, porque eu sou a mais nova de 4 irmãos. E tentei aprender com eles, mas infelizmente eles não foram capazes de me ensinar. Eu sou a filha mais nova do casamento dos meus pais e meu pai se separou da minha mãe diversas vezes. No nascimento, ou antes do meu nascimento, meu pai, em uma discussão com a minha mãe, ele jogou um botijão de gás na barriga dela. E eu tinha 7 semanas que estava sendo gerada. Então, eu sempre perguntava para Deus, Deus, por que eu estou aqui? E ao longo da minha vida, eu vim descobrindo a razão pela qual Deus me escolheu. Então, é com muito temor e tremor que eu estou aqui. Para alertar as pessoas que realmente querem agradar a Deus. Porque tem muitos que falam, muitas pessoas que falam em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que estão fazendo a sua própria vontade. E hoje eu estava lendo em Sofonias e Obadias. Esses livros são pequenos e estão no Velho Testamento. E é importante que quem realmente quer saber a vontade de Deus para os dias atuais, que ele comece a estudar. Eu tenho estudado muito sobre os 24 anciãos. E
Deus me despertou sobre a atualidade que nós estamos passando por ela. E eu me deparei com esses 2 livros. Eles são exatamente a imagem, a paisagem que nós estamos vivenciando hoje. Eu digo principalmente pela igreja, o corpo de Cristo aqui na Terra. E tem me entristecido e tem me preocupado. Muitas são as tentativas de enganar o povo de Deus. Sou uma pessoa profissional, 40 anos, me formei com muita luta, me formei sem a ajuda de pessoas, me formei exatamente pelo desejo de agradar a Deus e servir ao meu próximo. E vendo hoje quanto que nós estamos distantes dessa premissa, agradar a Deus é a primícia. Agradar a Deus não é fácil, porque Deus escolheu de verdade. E Deus escolhe de verdade. Deus santifica aqueles que se santificam e que buscam a santificação. Então não é simples o dizer: eu estou no pecado, não tem problema eu continuar no pecado. E o que é o pecado? O pecado é exatamente aquilo que não foi colocado diante de Deus na palavra dele, e a palavra não é retrógrada, ela não está ultrapassada, ela é atualíssima, e ela fala exatamente sobre isso, sobre a reestruturação e a manutenção da santificação. O que é santificação? É reconhecer que está longe do caminho de Deus, reconhecer que não agrada a Deus e que colocou-se no lugar de Deus um ser que não é Deus. Isso chama idolatria, isso chama egocentrismo, isso chama qualquer coisa de menos fazer a vontade de Deus. Hoje vemos a igreja chamada Corpo de Cristo aqui na Terra adorando a maestros, a grupo de louvor, a apresentadores, a palestrantes, a não sei o que, não sei o que, não sei o que, coach e por aí afora. E a única presença que não fazem questão é a presença do Espírito Santo. Muitos falam que o Espírito Santo não estava no Velho Testamento. Pura mentira, é um absurdo, porque Deus está lá em João, no Novo Testamento. Deus é triuno, ele se apresenta Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como que lá em Gênesis ele disse façamos? Opa! Então, as pessoas querem trocar as palavras de Deus e dizer que o Espírito Santo não vivia lá no Velho Testamento. Para, gente. Para de tanto absurdo. Para de tanta ignorância. Olha, isso está dando nojo. E os falsos profetas estão sendo aplaudidos de pé. Os falsos profetas, a malícia está no altar. E o povo dizendo, não, você tem que parar para adorar X, B e Y. Para! O único criador do
do céu e da terra é Deus. Não foi Maria. Lá em Sofonias fala, Maria teve o momento dela. Ela é ainda. E quando nós nos encontrarmos com o Senhor, ela vai ser recompensada sim pela pureza, pela inocência dela, mas não porque ela é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. E Jesus era homem, filho do homem, espécie. Porque Jesus não foi fecundado pelo espermatozoide. Jesus foi trago aqui na terra por um milagre de Deus. E as pessoas não querem aceitar isso. Muitos dizem, Deus é homem. Deus não é homem, está lá em Números. Deus não é homem para mentir. Então, Deus está lá no céu, no meu coração, e está aqui. E aonde Ele realmente decidir ficar. Porque quando clamamos a Ele, e Ele se interessa em ouvir, Ele vem. Mas não é em todo lugar que quando se clama, se invoca o nome de Deus, que Ele vem. Por quê? Porque primeiro nós temos que nos limpar e falar assim, dá licença, ego, dá licença qualquer outra coisa, mas eu vou agora conversar com esse tal de Deus aí. Então Deus, Ele admira a sinceridade, mas a hipocrisia não. E hoje nós estamos vivendo o sensacionalismo total. É melhor um ateu sincero do que um crente hipócrita, que é o que nós estamos vivendo hoje, porque nas igrejas nós estamos vivendo isso. Eu vivi um acidente e o pastor que estava dentro da igreja ficou sabendo desse acidente. Ele não teve a coragem de ir na minha casa para me visitar ou para perguntar assim, você está passando fome, você está inteira, você está picada? Não, mas ele teve a audácia de entrar na minha casa e me cobrar o dízimo. Isso é feio, mas infelizmente eu tenho que expor. O dia que eu estava diante de um pastor, o pastor tentou me seduzir. E eu fui falar com o pastor grande, o maioral dele. E esse pastor disse para mim, dá licença, porque eu tenho uma reunião. Ele foi chamado a se retirar pelo filho dele. O filho dele disse, papai, nós temos uma reunião. Não foi igreja pequena, foi igreja grande. Então, onde está a disparidade entre o servir de verdade a Deus e servir ao homem? Aonde está de verdade a capacidade do indivíduo separar e dizer, não, eu não vou humilhar porque é mulher, eu não vou colocar em julgo. E olha que eu estava com o meu marido do lado, eu disse, ó pastor, esse é o meu marido. E eu trabalhava voluntariamente na igreja para atender as pessoas. Eu me propus aos 15 anos. E um dia o pastor lá dessa igreja disse para mim, você está fazendo uma amostra grátis de terapia.
Eu não estava ali sentada para ouvir as pessoas e eu coloquei. E quem me autorizou foi o pastor. Depois ele saiu, foi embora. Que Deus o chamou, falou: chega daqui, vou te levar para um lugar bem melhor. Então Deus escolhe. E muitas das vezes o indivíduo, homem, ele diz porque é uma imagem feminina e ela está aqui à disposição das pessoas, eu vou jogar. Cadê o respeito? Onde está o respeito? Eu ia com meus filhos e marcava um local. Filho, estou aqui. O pastor perguntou por que eu estava só naquele lugar. Então significava que o pastor estava me vigiando. E eu estava com o meu marido e os meus filhos. Estranho. Então, para isso, as pessoas se levantam para vigiar umas às outras, a vida das pessoas. Mas está escrito lá, em Sofonias, em Obadias, Deus vai destruir a hipocrisia em qualquer lugar. E Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Deus está chamando as pessoas em qualquer lugar. Porque Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando uma pessoa está se levantando, como dos últimos dias que aconteceu comigo, eu me levantei e me ofereci. Davi era isso. Tinha um coração voluntário. E ele se oferecia: Senhor, eis-me aqui. E eu fui. Me ofereci. Ajudei pessoas. E fui criticada por isso. Fui impedida por isso. E fui julgada por isso. Então, aonde está o verdadeiro coração? Está lá, lê depois. Deus não aceita a adoração de um medíocre. E as pessoas estão medíocres, porque as pessoas estão deixando o verdadeiro altar de Deus e estão levantando um altar para as pessoas que são ídolos. Tudo que não é Deus é ídolo. Tudo que tenta ocupar o lugar de Deus é idolatria. Então, tudo que não é Deus e que nós chamamos de Deus é pecado. Porque toda injustiça é pecado. E Deus é honrado. Ele não precisa da nossa honra, não, porque Ele é honrado, porque Ele tem caráter. E quem não tem caráter somos seres humanos. Até os animais têm caráter. Porque quando eles gostam, eles gostam. Quando eles não gostam, eles se afastam. Mas o ser humano, ele precisa crescer, precisa desenvolver a capacidade dele de humanização. E nem sempre ele alcança isso. Nem sempre o ser humano se dedica a buscar a humanização. Ele busca sucesso, ele busca recompensa, ele busca honra. E, infelizmente, por caminhos que não agradam a Deus. Isso é abominação. Manipulação, controle, mentira, hipocrisia, traição. Tudo isso está em Sofonias. É um capítulo único. Aliás, ao contrário, Obadias é um capítulo único. Sofonias
Isaías são 3 capítulos. São livros pequenos. Mas peça ao Espírito Santo que te ilumine, que clareie os seus olhos para que você veja o que nós estamos vivendo na chamada igreja. Esse tempo de dispensação da graça, as pessoas estão brincando com Deus. Porque graça é um favor imerecido. E as pessoas estão dizendo no altar, todas elegantes, eu mereço. Mentira. Nós buscamos sim de todo o coração. E nós vamos encontrar a Deus. Mas como as pessoas estão dizendo e estão usando palestrantes que estão dizendo, você vai encontrar o sucesso. Então destrua as florestas, destrua as matas, destrua os oceanos e construa arranha-céus. Destrua as matas, destrua as florestas e vamos construir prédios e prédios e prédios. As moradias existem. Se você passar com detalhe, observe. Existem as moradias, mas estão o quê? Sendo deterioradas, sendo destruídas por causa do tempo, porque não tem ninguém para usar. Mas estão sendo construídas novas moradias com a destruição de árvores. O uso inadequado da rocha, a mineração feita de maneira estrondosa. Nós vemos aí, esses últimos tempos, quedas nas barragens. Estamos tendo notícia. As mineradoras estão crescendo e continuam destruindo as matas, as florestas, as nascentes de água, porque as nascentes vêm da rocha. E o que está esperando a humanidade? Batendo palma, vamos construir mais. O meio ambiente está degradado. E vamos construir, e vamos destruir. E o lixo, aumentando lixo tóxico. E por que as doenças? Por falta de amor a si e ao próximo. Então está sendo violada a lei de Deus. Está sendo destruída a moradia de Deus para ser construída por mãos humanas. As imagens dos seres humanos, essas falsas imagens, essa é a religião do bezerro. Porque são adoradores de pessoas que estão sendo construídas com imagens belas. Palestrantes, ministrantes, anti-coach, etc. Então, sucesso, você merece. Você não precisa da graça de Deus, você não precisa do favor de Deus, você não precisa da prosperidade de Deus. Você tem que ter a sua mente. Você precisa depender da sua mente, você não pode usar a sabedoria de Deus. Você precisa ter a sua mente, você precisa ser independente de Deus. Essa é a orientação que está sendo dada. Cuidado, você está caindo no engano. Esses são os falsos profetas. Esses são aqueles que orientam você. Deixa de lado Deus, a santidade. Não tem problema pecar, não. Não tem problema você adulterar, não tem problema você fornicar, não tem problema você E olha, o adultério não é só adultério de homem e mulher, o homossexualismo,
Não é só isso, não. Adulterar começa a adulterar e prostituir espiritualmente. Isto é, eu traio a Deus, porque eu digo a Ele, ó Senhor, eu vou te adorar. Lá está bem claro, em Obadias, Sofonias. Aqueles que diziam que ia adorar a Deus, deixaram Deus pelos bezerros. Deixaram Deus pela conquista do homem, porque o homem precisa se valorizar. O homem precisa de ter sucesso, porque essa é a era do homem. E não tem problema a vida eterna, não. A vida eterna pode esperar. A vida eterna é uma outra história que não convém agora, que não merece a nossa atenção agora. Então, este é o bezerro que está sendo adorado. Qual é o bezerro que você está adorando? Qual é a religião do fariseu? Qual é o evangelho do fariseu? Qual é a religião do bezerro? Nomes bonitos, mas em tudo é uma coisa só. Estão tirando ou desqualificando o altar de Deus. E por isso o altar das igrejas está cheio assim de tudo, de menos da presença do Espírito Santo. Isso você pode ter certeza. Então, pense. Deus me levantou, eu tive a resistência. Senhor, Senhor, mas vai lá. Que a honra seja dele, porque sempre é. E que o conserto seja seu. Nós precisamos consertar e nos manter na aliança do verdadeiro sacrifício, porque em Atos fala o único caminho e o único nome chama-se Jesus Cristo. Agora, nós não podemos dividir Deus, porque Deus desde o princípio, desde Gênesis, façamos. Deus sempre foi e Ele não vai ser dividido. E Ele também não divide a honra e nem a glória dele com ninguém. Então, seja inteligente, vai ler a Bíblia, mas peça ao Espírito Santo para Ele poder te dar discernimento e capacidade para entender. E olha, não interpreta a Bíblia não, tá? Porque a interpretação, ela é pessoal e ela nos leva ao erro. Agora, tradução é traduzir do altar para a minha vida. Um pastor falou uma vez isso comigo. Eu digo pastor, gente, porque o pastor é que orienta, ou que foi chamado para pastorear o rebanho, seja ele de qual placa. Apesar, uma vez aprendi isso, apesar do professor, busque a aprendizagem. Apesar de quem está chamando, Deus não está colocando contra a autoridade, porque o mestre é mestre e o aluno e o discípulo jamais será igual ou igualado ao mestre. Mas entenda que é sua obrigação estudar e não ficar só dependendo dos seus líderes ou da sua autoridade eclesiástica. É sua obrigação. Daniel, quando foi preso lá na Babilônia, ele não dependia. Ele ficava sozinho e ele orava. Então, provavelmente, ele não ficava só blá 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 blá. Ele buscava
estudar nos pergaminhos aquilo que se dizia conhecimento de Deus. E Deus vai nos cobrar isso. Jesus, quando vier fazer o tribunal, ele vai te dizer: te conheço ou não te conheço? Mas para nós conhecermos ao Senhor e Ele nos reconhecer e Ele dizer: esse eu conheço, nós temos que conhecer o autor da Bíblia. Nós temos que conhecer o Criador, que é 3 em 1. Nós temos que conhecer a verdadeira autoridade, acima de toda autoridade. Que Deus abençoe a você e a nós, nesse tempo de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanta hipocrisia. Porque as pessoas, elas preferem ter um grupo escolhido, aonde existem pessoas que pagam o dízimo, que pagam as ofertas, do que manter a verdade. Acima de qualquer coisa, busque a verdade, e a verdade é Jesus. Ele é o caminho.